Galera, beleza? Pessoal, beleza? Tudo bem? Aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar, Enem, seja o que for que caia o conteúdo de História na sua prova. Ele serve, professor? Serve sim, por quê? O próprio nome diz, completo, beleza? Qualquer conteúdo que caia a parte de História, ok? O e-mail, o historiacompanhia@outlook.com, Facebook, isto saiu celular para mensagem, o 3291650267. Como vocês podem observar aqui do lado, esta aula é para o resumão Enem. Exatamente isso, de História Geral para o resumão Enem. Os principais temas que eu acho importantes que pode cair na sua prova. Lembrando, aqui como o próprio nome diz, é um resumo, ok? Hoje nós vamos falar sobre Roma Antiga, parte 1, e vamos falar sobre monarquia. Monarquia, beleza? Tranquilo? Antes de falarmos sobre isso, eu tenho que fazer a minha propaganda, né? A propaganda que eu tenho que fazer para você, porque você possa assistir às aulas e você possa aproveitar ao máximo aqui do CHC. O que é o CHC, professor? Curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. O meu nome está aqui, professor, como seu nome? Você é professor sem nome? Não, professor Aldrin, beleza? Como que eu vou falar para vocês então? Ó, vocês entram lá no YouTube, aqui ó, vocês entram lá no YouTube, digita lá na barra de pesquisa Ist Sattler, aí vai aparecer essa carinha bonitinha minha aqui, tudo mais, né? Tudo mais, bonitinho. Aí você vai clicar. Clicando, eu quero que vocês venham aqui em playlist. Primeiramente também se inscreva em nosso canal, beleza? Inscreva-se em nosso canal. Mas você vai vir aqui ó, em playlist. Aonde nessa playlist vai aparecer várias pastas de aulas, como por exemplo, Pulo do Gato, Dicas SpaceX, Resumão Enem, que é para vocês, né? História da África, Meio Ambiente com o Professor Igor, que é um sucesso danado, Resumão Colégio Naval, Resolução de Exercício, História Geral, Resumão PMPS, Resumão SpaceX, Resumão YouTube, História do Brasil, História da América. Nossa, professor, tem tantas pastas, tem tantas aulas assim. Exatamente isso. Aqui no canal Ist Sattler, você tem mais, aqui no canal Ist Sattler, você tem mais de 200 aulas. E a playlists que serve para vocês, óbvio, é o resumão Enem, que vocês estão vendo esse resumão aqui, como o próprio nome diz, é um resumo. Mas essa daqui, de História Geral, essa outra aqui, de História do Brasil, e esta outra aqui, de História da América, junto também com as aulas do professor Igor, que ajuda na parte de Geografia, vocês têm o conteúdo muito completo mesmo. Eu estou falando porque o próprio nome diz aqui, ó, ele é completo, beleza? Mas lembrando, aqui então, nessa playlist de História Geral, com 82 aulas muito completas mesmo. Essa playlist aqui de História do Brasil, com 104 aulas muito completas mesmo. E a de História da América, com 25 aulas muito completas mesmo. Ok? O resumão ajuda sim. O resumão, pessoal, aqui eu falo dos temas, né? Como por exemplo, nós vamos falar de monarquia. Eu vou falar resumidamente. Aqui nessa playlist de História Geral, pessoal, com 82 aulas, eu falo sobre monarquia, mas muito detalhado mesmo, tranquilo? Para que possa ajudar você em qualquer prova que seja. Chega lá na prova, bateu o olho, Zé Fininho marcou e ia correr para abraço, beleza? Depois disso, vamos falar então da tal da monarquia. A monarquia que vai do século 8 ao século 6 antes de Cristo, antes do nascimento de Jesus, antes do Natal. Ainda não tinha o Natal naquele momento, tranquilo? Mas não vamos entrar em discussão sobre o Natal. Beleza? A formação se dá lá em nossa senhora, professor, a formação se dá lá em 753 antes de Cristo, ok? 763, antes de Cristo. Óbvio que nós temos nessa formação dois tipos, duas explicações. Primeiro, uma explicação mitológica através do mito de Rômulo e Remo, que é alimentado pela loba e tudo mais, aquelas coisas e tudo mais. Ok, beleza.
Mas a ideia aqui da formação, nós vamos pegar mais pela a história, né? Acontece quando? Quando a chegada de povos indo-europeus. Por quê? Roma se localiza onde? Onde que o Império Romano vai começar a crescer e vai virar aquilo tudo e tudo mais? Na Península Itálica. Já existia naquela Península Itália povos daquela região, autóctonos, né, que são chamados. Mas vão chegar povos de fora, como os povos indo-europeus, que são os etruscos, os latinos e os gregos, que vão, nessa união desses povos já dali, com esses, formar a tal da civilização romana. Tranquilo, pessoal? Lembrando, os etruscos, ao norte da Península Itálica, um povo militar. Os latinos, no centro. E os gregos, ao sul. Lembrando, professor, a Grécia está lá embaixo. Por que os gregos estão lá na Península Itálica? Eu expliquei isso para você aqui no CHC, no Resumão Enem, lá na playlist também de História Geral, muito bem detalhada, sobre a segunda diáspora. A primeira diáspora está lá no caso de quem? Da chegada dos povos gregos, que vão, naquele momento, os dórios, que vão, um povo militar, que vai começar a fazer uma expansão, dominar terras, e vários daqueles outros povos, como os eólicos, os jônicos, vão sair, a primeira diáspora. A segunda diáspora acontece lá, já na comunidade gentílicas, quando elas vão crescendo tanto que falta de terras. E o que acontece? Essas pessoas precisam procurar novas terras, os sem terras, nesse caso. E eles vão para onde? Colonizar outras áreas, em volta da Grécia, formando assim a Magna Grécia. E nesse momento, chega dessa segunda diáspora, né, essa procura de terras, gregos ao sul da Península Itálica. Tranquilo? Então, a união desses povos, porque os etruscos, muito militares, vão começar uma expansão de cima para baixo, conquistando os latinos e os gregos, formando assim o início da civilização romana. Tranquilo, pessoal? Num período chamado, nesse momento, de monarquia. Ok? A política. A política se dá do rei e o senado. Você tem um rei, mas só que esse rei tem uns poderes limitados por causa desse senado, que são os chamados patrícios, que estão dentro da sociedade romana, porque essa sociedade se dá através da posse de terra, ou seja, quanto mais terras, mais prestígio, mais dinheiro. Os patrícios são esses latifundiários que têm terras e têm poder. Os plebeus são os homens livres, né? São os trabalhadores e tudo mais. Os clientes também são um ramo dentro dos plebeus. Só que esses clientes, eles têm uma ligação muito íntima com quem? Com os patrícios. Numa decisão de qualquer natureza, caso os patrícios precisassem de um voto a mais, esses clientes ajudariam. E os escravos? Ô, professor, os escravos em Roma é uma coisa muito complicada, né? É uma coisa muito óbvia. Roma cresce tanto, ela tem tanto poder por causa da sua mão de obra escrava. Lembrando, o modo de produção escravista já explicado aqui e também lá no História Geral, na playlist de História Geral. Mas os escravos aqui, como o próprio nome diz aqui, ó, são poucos. Por quê? Ainda Roma não se passava-se ainda por uma expansão militar. Tranquilo? Essa expansão militar começa a partir da República, ganha muito ímpeto durante o Império e chega lá, como vocês já sabem, ao fim do Império. Tranquilo? A crise do Império. Mas os escravos nesse momento na monarquia são poucos. Principalmente aqui também, escravos de guerra, sim, mas principalmente escravos por dívida. Por que tem poucos escravos assim então? Por que a base social, a base da sociedade romana na monarquia é diferente da base da República e do Império? Porque Roma não passava por uma expansão territorial. Beleza? A economia, base a agricultura. Tranquilo? E a revolta patrícia? No final aí do século VI a.C.,
esses patrícios que estão no Senado vão começar a se revoltar e vão derrubar o último rei etrusco, o chamado Tarquínio, o soberbo, na nossa próxima aula. Por quê? Nessa revolta patrícia será fundada a República, que nós veremos na nossa próxima aula aqui no CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Valeu!